Olá, estamos aqui novamente. Hoje eu trouxe a aula de agrupamentos de oração em períodos, que é a aula do 8º ano, que a professora já trabalhou durante a semana com vocês. Então, estou aqui hoje para a gente dar uma lembrada nessa aula. Vamos lá? Olha lá, o que a gente já estudou sobre essa aula? O enunciado é uma palavra ou uma sequência de palavras que transmite um pensamento completo, levando em conta o contexto, a situação que estão o falante e o ouvinte. O enunciado pode ser uma frase sem verbo, uma frase com único verbo ou locução verbal, uma frase com várias palavras e mais de um verbo ou locução verbal, portanto, com mais de uma oração. Para que uma sequência de palavras constitua uma frase, elas devem ser combinadas sintaticamente, de modo a não entrarem em choque entre si e formarem uma sequência dotada de sentido. Na linguagem escrita, as frases apresentam letras maiúsculas inicial e sinais de pontuação. Esses sinais marcam a entonação que na linguagem oral é dada pela modulação da voz. Ela se abaixa ou se eleva de acordo com o sentido geral desejado pelo falante. Uma frase organizada em uma ou mais orações recebe o nome de período. Quando é formado por uma oração apenas, o período é simples. Com duas ou mais orações, o período é composto. Então, vamos lá? Olha lá, a primeira frase que a gente pode formar com o verbo. Ela é linda de rosto. E sem verbo, com uma frase nominal. Mulher ao volante, perigo constante. Por uma só oração, olha lá, isto é coisa de mulherzinha. Por mais de uma oração, olha lá, havia gente branca de bermuda e regata. Olha lá a vírgula separando a segunda oração. E as pessoas não reparavam. Então, ali, as duas orações estão separadas por vírgula. Pode ter ou não sentido completo. Oração com sentido completo, por exemplo, 61% dos entrevistados disseram ter ouvido ou dito um comentário machista. Outra oração com sentido incompleto, olha que a gente não está entendendo. Quando questionado sobre os tipos de discriminação mais presenciados, a oração sempre apresenta predicado e geralmente sujeito. A frase nominal, cuja compreensão é auxiliada pelo contexto, é adequada e descrições e também contribui para a economia de um enunciado. É o caso das saudações. Bom dia, boa tarde, né? Aí, nós encontramos os períodos, né, das frases. Lembra que a gente falou lá no começo? O período simples e composto? O simples, ele é formado por apenas uma oração. Olha lá, o preconceito está arraigado. Então, é uma frase só, é um período só. Se em vez de um único verbo for empregado nesse período, uma locução verbal, ele continuará sendo um período simples. Então, olha lá. Esses dados podem sugerir, olha lá, podem sugerir o quê? Uma locução verbal. Ele é um período simples. Depois, a gente pode encontrar o período composto, que é formado por mais de uma oração. Olha lá, a última seria a que não se dá a respeito. Então, o primeiro verbo da oração seria. E da frase seguinte, né, continuando a frase, se dá, né? Olha lá, se dá, separando. Então, esse período, ele é composto, ele é formado por duas orações. A vítima seria a e a outra que não se dá o respeito. Em seguida, os
Em seguida, os pesquisadores apresentam frases racistas, machistas, homofóbicas e gordofóbicas. Então, isso é uma oração só, tá bom? Apresentaram um verbo e perguntaram verbo e uma oração. E se eles já fizeram os comentários? Um verbo também na oração. E toda essa frase, ela é composta por 3 orações. Vocês viram que está separadinho lá? A primeira, a segunda e a terceira. E sempre com verbo. Nesse exemplo, a última oração corresponde a que não tem preconceito. A repetição do verbo com seu objetivo direto tem preconceito. Não é necessário o entendimento da frase. Como se reconhece o número de orações de um período? Contando o número de verbos ou locuções verbais que compõem a cada verbo ou locução verbal. Em um período composto, o fim de uma oração e início de outra é geralmente marcado por vírgula ou ponto. Então, olha lá. A discriminação são estruturais, vírgula, não são manifestadas por atos conscientes. Então, elas estão separadas por vírgula, né? Temos outros exemplos aqui, ó. Conectivos que podem ser conjunções ou locuções conjuntivas de pronomes relativos. Quando perguntamos diretamente se a pessoa tem preconceito, ela acha que não. Então, olha lá, está separado em 3 orações, olha lá. Quando, se, que são conjunções. O brasileiro não tem consciência de que as coisas que diz demonstram preconceito. Então, pronome relativo, que. O que é? Que as coisas. Então, essa foi a aula dessa semana, do 8º ano. Vocês continuem tirando foto, enviando as atividades para o professor, tutor da sala, que ele vai estar corrigindo e devolvendo a devolutiva para vocês, tá bom? E não esqueçam, pessoal, errando que a gente se aprende. Não ficam com medo de realizar atividades e enviar para o professor. Envie, que nós vamos estar corrigindo e devolvendo a devolutiva, mostrando onde vocês errou, o que precisa ser consertado, o que precisa ser corrigido, tá bom? Até a próxima aula!